O cenário geopolítico do Oriente Médio continua a se agravar com uma série de eventos recentes que têm chamado a atenção da comunidade internacional. Israel, em uma demonstração de força e alcance militar, realizou uma nova rodada de ataques aéreos contra alvos Houthis na capital do Iêmen, Sanaa, bem como em diversos portos estratégicos do país. Essa ação militar ocorre em um momento de crescente tensão na região, com implicações que se estendem muito além das fronteiras dos países diretamente envolvidos. A escalada do conflito não apenas afeta as relações diplomáticas e a estabilidade regional, mas também tem consequências humanitárias significativas, como evidenciado pelos relatos de mortes de jornalistas em Gaza e a situação precária enfrentada por civis e trabalhadores humanitários nas áreas afetadas. Esses eventos recentes destacam a complexidade e a volatilidade da situação no Oriente Médio, onde ações militares, disputas territoriais e interesses geopolíticos se entrelaçam de maneira intrincada, criando um cenário de difícil resolução e com potencial para desencadear uma crise ainda maior em escala regional ou até mesmo global. Antes de continuarmos, já deixe seu like. Além disso, você precisa conhecer o curso de hidroponia, o mais completo do Brasil, com mais de 3.000 alunos, que pode te ajudar em uma renda extra. Neste momento, está por um preço promocional. Clique no link na descrição do vídeo. Os ataques israelenses no Iêmen, que tiveram como alvo a capital Sanaa e vários portos estratégicos, marcam uma significativa expansão das operações militares de Israel. Essa ação demonstra não apenas a capacidade militar israelense de projetar poder a longas distâncias, mas também sinaliza uma mudança na estratégia do país em lidar com ameaças percebidas em toda a região. O fato de Israel ter realizado ataques a mais de 1.600 quilômetros de Jerusalém é um testemunho da sofisticação de suas capacidades militares e de inteligência. Os alvos escolhidos, incluindo infraestruturas no Aeroporto Internacional de Sanaa e nos portos de Hodeida, Al-Salif e Ras Kantib, bem como usinas de energia, sugerem uma estratégia abrangente visando desmantelar as capacidades logísticas e militares dos Houthis. As autoridades israelenses justificaram essas ações alegando que essas instalações eram utilizadas para o contrabando de armas iranianas e para a entrada de altos funcionários iranianos no país. Essa justificativa destaca a percepção israelense de uma ameaça crescente vinda não apenas dos Houthis, mas também do Irã, visto por Israel como o principal patrocinador de grupos hostis na região. A escalada das tensões entre Israel e os Houthis não ocorre no vácuo, mas é parte de um contexto regional mais amplo de conflitos e alianças. Os Houthis, um grupo rebelde que controla partes significativas do Iêmen, têm lançado ataques contra Israel e navios no Mar Vermelho, alegando solidariedade aos palestinos em Gaza. Esses ataques, que incluíram o lançamento de mísseis e drones contra território israelense, provocaram uma resposta firme de Israel. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, deixou claro que os Houthis aprenderão as consequências de suas ações, assim como outros grupos considerados hostis por Israel, como o Hamas e o Hezbollah. Essa retórica combativa e as ações militares subsequentes indicam uma disposição de Israel em expandir o conflito para além de Gaza, enfrentando o que percebe como uma rede de ameaças apoiadas pelo Irã em toda a região. A situação é ainda mais complicada pela intervenção de outros atores, como os Estados Unidos, que também têm realizado ataques contra posições Houthis nos últimos dias. O impacto humanitário dessas ações militares é profundo e multifacetado. Um incidente particularmente alarmante ocorreu durante os ataques a Sanaa, quando o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, estava prestes a embarcar em um voo na cidade. Ghebreyesus relatou que o bombardeio danificou a torre de controle de tráfego aéreo, a sala de embarque e a pista do aeroporto.
Além disso, pelo menos 3 pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas no ataque ao aeroporto, incluindo um membro da tripulação do Serviço Aéreo Humanitário da ONU. A situação no Iêmen é particularmente preocupante do ponto de vista humanitário. O país, já devastado por anos de guerra civil, enfrenta uma das piores crises humanitárias do mundo. Os portos atingidos pelos ataques israelenses são cruciais para a entrada de ajuda humanitária no país, que depende fortemente de assistência internacional para suprir as necessidades básicas de sua população. O dano a essas infraestruturas pode exacerbar ainda mais a situação precária dos civis iemenitas, que já enfrentam fome, doenças, deslocamento em larga escala e ainda são reféns de grupos terroristas financiados pelo Irã. Paralelamente aos eventos no Iêmen, a situação em Gaza continua a se deteriorar, com novos incidentes que chamam a atenção para o custo humano do conflito em curso. Um ataque israelense matou 5 jornalistas palestinos fora de um hospital em Gaza, segundo o Ministério da Saúde do território. Este incidente levanta questões sérias sobre a segurança dos profissionais de mídia em zonas de conflito e o respeito ao direito internacional humanitário. O exército israelense alegou que os indivíduos eram militantes se passando por repórteres. O conflito em Gaza continua a cobrar um preço devastador em vidas humanas e infraestrutura civil. Os números são chocantes, mas com números incertos, visto que cada território defende seus dados, assim mais de 45 mil palestinos mortos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, com mais da metade das vítimas sendo mulheres e crianças. Por outro lado, Israel afirma ter matado mais de 17 mil militantes. Em razão dos grupos terroristas e da forte ação do exército israelense, centenas de milhares de cidadãos comuns estão vivendo em condições precárias, em acampamentos de tendas ao longo da costa, com pouca proteção contra as intempéries do inverno. Esta situação humanitária crítica tem gerado preocupações crescentes na comunidade internacional sobre o impacto de longo prazo do conflito na população civil de Gaza. A expansão do conflito para além de Gaza, como evidenciado pelos ataques no Iêmen e pelas operações militares israelenses na Cisjordânia ocupada, sugere uma estratégia mais ampla de Israel para confrontar o que percebe como uma rede de ameaças apoiadas pelo Irã na região. No entanto, essa abordagem corre o risco de desestabilizar ainda mais uma região já volátil e complicar os esforços diplomáticos para uma resolução pacífica dos conflitos em curso. Portanto, os recentes eventos no Oriente Médio, desde os ataques israelenses no Iêmen até a contínua violência em Gaza e na Cisjordânia, pintam um quadro sombrio de um conflito em expansão com graves consequências humanitárias, em razão do financiamento a grupos terroristas, vindas principalmente pelo Irã. A situação destaca a urgente necessidade de uma abordagem diplomática renovada e esforços internacionais coordenados para abordar as raízes do conflito e proteger as populações civis afetadas. À medida que a crise se aprofunda, o mundo observa com crescente preocupação, esperando que uma solução pacífica possa ser encontrada antes que o conflito se expanda ainda mais, potencialmente engolfando toda a região em um conflito de escala ainda maior. Este canal está arduamente trazendo informações relevantes para quem gosta de assuntos importantes. Portanto, nos ajude deixando seu like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder outros vídeos como este. Até a próxima!